Bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou a Thalita Barros, paisagista, junto com as paisagistas Ana Paula Fonteboa e Paula Galbi. Olá, meninas. Olá. Tudo bem, Thalita? Tudo bem? Hoje iremos entrevistar Oscar Bressani, que ele é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Mackenzie em 79, e a partir de 1976 ele iniciou estágios em escritórios de paisagismo de Fernando Chassel e Coite Mori, e em 1978, como membro da equipe de campo do paisagista Roberto Burle Marx, ele participa de excursões de coleta de plantas e estudo de meio por quase todos os biomas brasileiros. Simultaneamente, elabora projetos paisagísticos com destaque para o Rodoanel Mário Covas, do trecho Oeste 21, das unidades de Centro Educacional Unificado em São Paulo, Fazenda Marambaia, Alphaville 1, entre outros. Atualmente, Oscar cria projetos paisagísticos e realiza excursões de estudo de meio e fotografia de natureza. Também organiza e conduz grupos de leitura da paisagem. Oscar, bem-vindo ao canal Verde Conecta. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade da gente estar trocando ideias e fico muito feliz em estar com vocês agora conversando um pouco sobre essa profissão e essa ocupação que me encanta muito e com certeza vocês também, porque eu não conheço quem mexa com paisagismo que não fique encantado com lidar com a natureza. Então, Pois é isso aí. Oscar, a gente vai falar um pouquinho das suas expedições, né? E aí a gente queria saber primeiro como foi esse seu primeiro contato com as plantas e como foi a sua primeira expedição com o Roberto Burle Marx. Então, eu gostaria de mostrar umas imagens, e à medida que eu for falando, eu vou mostrar Ótimo. algumas coisas para vocês terem uma noção do que é, porque a gente falar foi andar no mato, não quer dizer nada, né? Então, eu vou pôr algumas imagens, deixa eu colocar aqui para vocês verem como é que... vamos compartilhar a tela, espera um pouquinho. Aqui, ó. Estão vendo a tela aqui? Sim. Expedições naturalistas? Sim. Então, a minha história com as excursões começou na hora... Bom, em 76 eu fiz um curso botânica para paisagistas na USP. Aí eu conheci o Coite Mori, e depois de ter feito o curso, então, ele me indicou para fazer um estágio lá no escritório do Rio, e fui para lá e, no retorno, ele me convidou para trabalhar no escritório dele. E ele havia chegado do Rio de Janeiro há 3 anos e meio, tinha trabalhado com o Roberto durante um bom tempo, o Roberto Burle Marx, né? Uhum. E aí, então, quando ele foi convidado para fazer a primeira excursão, enquanto eu estava lá, ele tinha feito inúmeras outras. Aí ele foi convidado e perguntou: Oscar, você quer ir? A gente vai fazer uma viagem para o Pantanal. Eu falei: opa, é agora mesmo, né? Eu não sabia nem o que era excursão, absolutamente nada. Na verdade, eu não conhecia nada de paisagismo quando eu comecei a fazer estágio. E aí a primeira excursão que eu fui, então, foi essa do Pantanal. Eu vou mostrar depois no mapa o que era, mas aqui é para vocês terem ideia como é que a excursão era feita. Era uma Kombi, vocês veem, o Roberto está aqui, ó, na frente, aqui andando, e a gente andava pelas estradas, e o que achei bárbaro nas excursões é que aprendi a viajar de uma maneira totalmente diferente. Quando você viaja, normalmente você sai de um lugar para chegar no outro. E para a gente não era isso, nosso destino era o próprio caminho, não era a cidade. A gente só chegava na cidade para dormir, para botar a carne para descansar, jogar na cama, carne e osso dormirem, descansarem, porque a gente rodava o dia inteiro no campo, em estradas como essa aqui, a gente andava
vi uma mata como essa que a gente vê aqui atrás, nessas montanhas, e falava, pô, o que será que tem de legal aí? Aí parava, descia do carro e entrava no mato. Aí vamos ver o que tem. E aí, por exemplo, uma cena como essas aqui, né? Você vê que foi uma região que foi queimada há não muito tempo, mas aqui aí são coisas que a gente vai aprendendo com as viagens, né? Que tem algumas plantas que resistem muito ao fogo, como Uhum. a canela de ema, tem muito. Isso aqui é Minas Gerais. Pois é, Diga. parece essa imagem anterior, Oscar, é de onde? Essa serra? Não sei te dizer. Sabe o que lembra? Aquela Serra de São José, perto de Tiradentes. Lembra? Não sei se é, Ah, né? sim, sim, lembra, mas eu não sei te dizer. Eu só sei que olhando assim me parece de pedras sedimentares. É a única Uhum. coisa que eu posso dizer. Mas aí a gente parava em lugares assim, ó, vamos ver o que a gente encontra, velozes e coisa e tal. Esse mapa aqui, ele ilustra as viagens que a gente fez. Até 1978, o Roberto costumava fazer viagens relativamente curtas, por causa de tempo de trabalho ou preocupação com viagem. Mas a partir de 78, aí eu tive muita sorte, porque foi quando eu ingressei no grupo lá para fazer viagem. Então, as maiores viagens foram feitas a partir de 78. Então, vocês veem a do Pantanal, né? São Paulo, a gente chegou até a Bolívia, aí fizemos uma aqui para Paranaguá, Chapada dos Veadeiros, a gente subiu, aqui em Minas Gerais, Tocantins, né? Passamos por Brasília, tinha uma exposição do Roberto aqui. Então, em geral, a gente ou encaixava com alguma exposição que ele ia fazer, então levava o material, fazia exposição e pegava a estrada, ou então ele tinha vendido algum quadro e aí, porque a despesa dele em viagem era muito maior que a nossa, né? Ele tinha que pagar as despesas dos funcionários dele, do caminhão, dos convidados, ele convidava botânicos estrangeiros para participar, especialista, por exemplo, em filodendros, então vinha um cara dos Estados Unidos para fazer essa viagem, e ele bancava tudo. E a maior viagem que a gente fez foi essa aqui, ó, que a gente saiu de São Paulo, fomos até Porto Velho, Manaus, Boa Vista, e depois descemos o rio Amazonas até Belém e pegamos a Belém, Brasília, até o Rio de Janeiro. Essa aqui foi a maior viagem de todas, durou 50 dias. Nossa. Então, né, Oscar, você foi uma falou coisa. que o Roberto convidava alguns botânicos, né, para as expedições. Você conheceu a artista Margarete Mee? Sim, conheci, mas eu conheci no sítio. No Ah, lá no sítio sítio. e no escritório dele, mas eu não cheguei a viajar com ela. Ah, tá. Mas ó, você Legal. vê aqui, ó, como era que a gente fazia a viagem, né? Aqui Uhum. tem as duas Kombis. Essa aqui é a viagem da Amazônia. Então tinha as duas Kombis, uma delas com uma carreta e uma Toyota. Nessa viagem só foram esses três, porque não foi o caminhão junto. E aí, então, o que a gente coletava era colocado na carreta ou dentro da Kombi, e foi a primeira excursão que a gente teve patrocínio. E o Uhum. patrocínio foi do CNPq, da Varig e da Petrobras. Petrobras pagou o combustível, CNPq deu dinheiro para ajudar na viagem e a Varig transportava em cada lugar que a gente parasse que tivesse aeroporto, transportava todas as mudas para o Rio de Janeiro. Com isso, a Uhum. perda foi muito pequena. O Ah, nosso tá. hotel era assim, ó. Era assim que a gente dormia durante 40 dias, tá vendo? A Uhum. carreta aqui com as coisas, as duas combis paradas, os três carros parados um ao lado do outro, aqui era uma rede de Uhum. selva, que chama,
e 2 barracas. Foi assim que a gente fez essa viagem. Tá. Uma E aí vocês empotavam as plantas e mandavam lá para Guaratiba. Isso. Não, mas olha coisas diferentes. Olha, isso daqui é um antúrio. Você já viu antúrio desse jeito? Acho que é a próxima. Olha esse outro antúrio. Nossa. Folha composta desse jeito, isso aqui é uma folha só. Né? Tá vendo aqui? Ó? Sai essa haste, aqui é o pecíolo dele, isso aqui é uma folha só com 19 folíolos. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nessa viagem, nós coletamos mais de 350 plantas diferentes, 10 eram desconhecidas da ciência, eram absolutamente novas, e o sucesso dessa excursão, graças ao transporte da Varig, nós perdemos menos de 10% das mudas, então foi excelente assim o resultado que nós tivemos. Uhum. Maravilha. Bom, Então, pois é. Agora, eu queria te perguntar, Oscar, o seguinte: depois dessas expedições, essa experiência, realmente uma experiência incrível, né? Não é para qualquer um. O que mudou na sua vida, assim, na sua forma de pensar? O que realmente, o que isso significou para você em termos tanto profissionais quanto pessoais? olha, eu aprendi a ver, principalmente, aprendi a olhar, aprendi a ver, aprendi a respeitar, aprendi o que é natureza e o que é natureza interior também. Porque essa questão do aprender a ver, em primeiro lugar, quando você olha, nessa fotografia aqui, se olha o fundo, é tudo verde, você não distingue uma coisa da outra. Mas o seu olhar vai sendo educado de tal maneira, quando você viaja em busca de um determinado objetivo, que é encontrar plantas com folhagem ornamental ou aspecto ornamental, ou mesmo flor, o seu olhar vai se refinando tanto que a 80, 100 quilômetros por hora, você olha assim e vê uma coisa ali assim, fala, opa, para, tem uma coisa legal ali. Aí você volta, para, desce, olha. Então, vai tendo o seu olhar fica muito seletivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você aprende a ver o que é composição nas plantas. A gente sempre ouviu falar em que as pessoas os artistas ou de antigamente, né, a gente ouve falar que eles se inspiravam na natureza, mas a gente não sabe o que é, como que é inspirar na natureza, o que é esse negócio. Aí eu comecei a entender o que era isso. Nessas viagens, você vê como é que as plantas se organizam no espaço, sabe? Você sabe, por exemplo, que embaixo de pedra, se está voltada ainda para o sul, por exemplo, pode estar no maior sol, mas se ela está embaixo da pedra, voltada para o sul, você vai procurar lá e fala, bom, deve ter begônia aqui. Você vai lá e encontra. Então, você começa a ter uma afinidade com essas peculiaridades espaciais que são incríveis. Parece que você tem uma comunicação de afinidade mesmo, você começa a conversar com as plantas nesse sentido de compreender as necessidades e preferências. Eu até acho que para a gente poder trabalhar com tranquilidade, com paisagismo, a gente tem que se sentir planta. Nesse sentido, de perceber o que é agradável para ela, porque a planta não pede para ser plantada em lugar algum. Se ela foi plantada num lugar é porque você colocou, então você é responsável por ela, tá certo? Eu penso assim, ela não pode sair de lá se quiser, não tem perna, não pode fugir. Então, se você coloca num lugar que é adequado para ela, ótimo, vocês estão conversando bem. Se coloca num lugar impróprio, você está colocando a planta num estado de sofrimento. Então, Exatamente, ela só sobrevive, né? Quer dizer, é uma questão, né? Até. em sofrimento. E aí você coloca aquela planta que vai ficar enorme num lugar pequeno, então você vai condenar a planta a uma eterna mutilação. Então, assim,
isso também mudou muito em mim, sabe? Porque eu percebi o quanto eu sou responsável por aquilo que eu faço. Sim. O quanto cada toque errado de planta, colocação ou qualquer coisa assim, eu vou colocar um ser em estado de sofrimento. E eu tenho responsabilidade por isso. É muito importante, eu acho, pensar dessa maneira, sabe? Porque mexer com paisagismo é diferente de fazer decoração numa casa. Você não põe uma planta e depois falar, não ficou legal aqui, eu tiro, troco, não se deu bem. Não, espera um pouquinho, você está mexendo com seres vivos. Né? Então, nesse sentido também, me mudou profundamente no interior, porque eu percebo como seres vivos, respeito, eles têm o mesmo, eles vivem da mesma forma que eu, e quanto mais eu os conhecer, melhor eu vou me conhecer também. Então, eu acho que assim é uma viagem muito profunda, sabe, nesse sentido de você para você respeitar o outro, você tem que conhecer. E quanto mais profundamente você conhece, melhor você se relaciona com ele e consigo, porque você está sabendo que está prestando está sendo honesto com isso daí que está fazendo, sabe? Quer dizer, isso é um E é, ensinamento que você levou tanto nessa questão profissional, mas também na sua questão pessoal, assim, para com as pessoas também, né? Quer dizer, isso reflete muito, sim, não só na questão botânica, da natureza, né? Desse universo, mas também em relação a pessoas, né? claro, porque essa questão de respeito, ela se expande. Se você restringir o respeito a um pequeno departamento, aí você não Pois está é, eu acho que sendo é um coerente grande. consigo mesmo, né? Então, por Eu acho que isso esse é o que grande ensinamento, né? Que a natureza nos dá, né? No final das então, contas. você sabe que em 80 quando que foi? 83, eu tive a oportunidade de passar um tempo no Caribe, né? Eu tenho um amigo que tem um barco lá, tem um veleiro, e ele falou assim, Oscar, o dia que você quiser ir para lá e ficar comigo, pode ir. Eu falei, tá bom. Aí, algum tempo depois do que eu falei com ele, eu acabei me separando. Eu falei, opa, vou para o Caribe, né? Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu estou indo para aí, eu vou ficar aí com você umas 3 semanas, tá bom? Falou, pode. Aí eu fui lá e fiquei 2 meses no veleiro com ele. Nossa! E aí eu comecei primeiro a mergulhar com snorkel, né? Eu nunca tinha mergulhado na minha vida. E depois Aham. eu fui mergulhar com tanque. Olha, quando eu mergulhei com tanque, que foi olhar. Bom, quem olha embaixo do mar não imagina a riqueza que tem, uma coisa fabulosa. E aí, o olhar que eu aprendi em paisagem, eu comecei a olhar, porque muda a sua maneira de olhar, sabe? Quando você começa a viajar e perceber que cada coisa tem seu lugar, que está tudo organizado, distinguir os grupos de planta em cada lugar e ver aquele conjunto todo, aí você passa a ter uma compreensão diferente do espaço. Isso daí se amplia para tudo, mudou a forma de olhar. E aí eu comecei a olhar o fundo do mar também como se fosse um grande jardim, sabe? É bárbaro, é fantástico. Aí eu fiquei 2 meses lá, mergulhando quase todo dia, e ficava feito besta olhando aquela maravilha que tinha. É incrível, incrível. Então você Então, conhece as duas versões, né, da natureza, né? Você conhece a versão submarina e a versão terrestre. é, Terrestre. Que legal. mas é incrível. Deixa eu mostrar Fantástico. uma imagem para vocês. Quer ver? Olha que lugar incrível que é esse aqui. Ó. Esse aqui É. ninguém conhece. Esse aqui fica no Espírito Santo, faz parte do vale dos afluentes do Rio Doce e chama-se Pancas, essa região. Esse aqui depois foi, por esforço do Roberto, ele foi tornado um parque nacional que chama Parque Nacional dos Pontões Capixaba. Para vocês terem alguma ideia de dimensão, esse pico aqui tem 700 metros de altura. E Que o que é maravilha. super interessante, a gente vê esses verdinhos aqui e fala, isso daí é um verdinho qualquer. São florestas que vivem
no nada de terra quase, e são florestas com árvores super frondosas. A gente fala tanto de jardim em cima de laje, né? E o jardim em cima de laje que a gente faz, ou é pegando planta que vive na terra, no solo aqui, e levando, fazendo uma camada de 50 centímetros de terra lá na cobertura, ou então usa planta rasteira. Mas as plantas que nascem nessa região, em pancas, olha uma outra foto de lá, ó, dessa região, olha que espetáculo Nossa, que que é. A maravilha. quantidade de montanhas que tem, olha É. isso. E essas Isso, plantas vivem em 5 centímetros de substrato. Quer ver? Olha essas palmeiras aqui, ó. verdadeiros Isso aqui, telhados verdes, né, Oscar? o quê? Verdadeiros telhados verdes, né? Então, Digamos assim. olha essa palmeira olhando de perto. Ela se parece com um açaí, sabe? Ela chega, essa aqui tem 8 metros de altura, e olha a resistência dela, ó. Essa daqui tombou, tá vendo que ela não tem nada de terra aqui embaixo? Ela está Uhum. nesse, ó, tá em cima da pedra, tá em cima da pedra. Só a única coisa que tem é que corre água por aqui. Ela tombou e ó, ainda virou aqui, ó, e continua vivendo. Olha que coisa Uhum. incrível. Quem é que É. conhece essa planta, Ciagrus rusquiana? Ninguém conhece. Tem gente que produz, que está produzindo agora. E por que a gente não usa isso aqui em telhado verde? É a planta que está usando, que está num lugar que só corre água, deve ter nutriente que corre por aqui, claro, né? Mas Sim. nada de terra, muito vento e está aí lindona, né? É. Só mais uma vista aqui também dessa região, olha. Olha assim, ó, a inclinação dessa pedra e a variedade de plantas que acontece aqui. Olha que coisa espetacular. Tem tipos de Uhum. bromélias diferentes, Uhum. tem arbustos, tem de tudo. É passando por essas daqui que segue nutriente e vai parar naquelas palmeiras que estão mais abaixo. Quer dizer, a Incrível, própria né? natureza, ela se arranja, né? Vai se equilibrando e criando ali um clima um ambiente, né? Propício, né? À vida, né? É muito, muito Exatamente. legal, né? É. Exatamente. Oscar, nossa, que fotos bonitas, que paisagem, né? Lindas É essas fotos. incrível. Bem bonito. É incrível. Depois de todas essas expedições que você fez, quais foram os maiores ensinamentos que essas expedições trouxeram para você? Bom, já falei de vários que eu tive, né, nessas expedições. E o aprender a olhar, que eu falei logo no começo, você quer Sim. ver? Olha essa outra foto aqui, ó. Eu Isso daqui é até anotei uma frase que você falou aqui. Nosso destino é o próprio caminho. Achei tão bonito e sensível. é verdade, porque até uma vez eu perguntei para um monge budista, assim, né? Falei as coisas, falei, mas qual que é o meu caminho? Ele falou, o seu caminho está sob seus pés, né? Falei, opa, mas é isso mesmo, né? O caminho de cada um está embaixo dos seus próprios pés. Sim. E aí você chega uma hora, sabe, que quando isso daqui fica em Pedra Azul, Minas Gerais, você chegar num lugar como esse aqui e, e se sentir à vontade aqui, sabe, de olhar e perceber, em primeiro lugar, que tem uma tranquilidade, tem uma organização muito grande aqui. Uhum. Sabe, essa tranquilidade que eu falo, tudo isso que eu estou falando de sentimento é fruto desses trabalhos, sabe? Eu me sinto muito melhor fazendo trabalho de campo, estudando tal, do que fazendo projeto, é muito mais gostoso, né? Inclusive porque você vai conhecendo lugares que são totalmente inesperados. Você vê essa pedra daqui, que a princípio, como a outra, não abrigaria qualquer tipo de vida. Você olha a riqueza que tem, e quando eu começo a mostrar para vocês, olha, tá vendo essa bromélia aqui que tem folhagem vermelha? Vamos ver onde mais ela está.
Aí você vê que ela está aqui, está nesse ponto, está nesse, está lá para o lado, e tem um pouco aqui atrás, está vendo? Aí eu falo, vamos ver então os cactos, esses que são meio bolinha pequena, ó. Aí você começa a ver como eles estão espalhados, eles não estão encostados na bromélia aqui, aqui até estão, mas eles estão colonizando os lugares. E aí eu falo, ó, vamos ver o chique-chique, então. Aliás, o facheiro, né, que é esse cacto aqui mais alto, olha. E aí o que é muito interessante, coisas que eu aprendia assim em jardim, que eu via falarem que às vezes eu faço um gramado e coloco umas pedras ali no gramado e mesmo eu não caminhando por ele, o meu olhar caminha pelas pedras, e aí eu me sinto visitando o jardim inteiro. Aqui é a mesma coisa, porque quando você identifica esse facheiro, por exemplo, e vê ele aqui perto e começa a olhar onde ele está distribuído na paisagem, você vai olhando, vai caminhando por aí e você vai se apropriando da paisagem, ela vai ficando conhecida, sabe? São coisas assim que a gente vai pegando uma familiaridade muito grande com o espaço. Olha que coisa linda, ó. Essa planta aqui que está na mesma pedra. Isso aqui chama amburana. Olha que coisa espetacular, né? Ela tem esse hábito de ir trocando a pele o tempo inteiro e aí ela fica verde. E aí eu estranhei uma coisa, porque quando você olha, eu vou voltar à foto anterior, essa época que a gente foi aqui era inverno e as árvores todas acabam perdendo as folhas. E é caatinga, é uma caatinga em cima de pedra. Tudo que nasce em cima de pedra é vegetação rupestre. Então, de acordo com o ambiente ou o tipo de pedra em que as plantas acontecem, muda o tipo de vegetação. Aqui é uma caatinga em cima de pedra. E a caatinga, quando perde as folhas, ela fica com aspecto esbranquiçado, porque o caule delas é branco. E aí, isso é para refletir a luz do sol, tá certo? E elas procuram reter água, porque vão passar muito tempo sem água. Elas retêm no caule dela, na pouca raiz, elas estão também em cima da pedra. E eu sempre fiquei encafifado. Quando eu li essa planta aqui, eu falei, ela está nesse grupo, né? Está do lado dessas plantas. Eu falei, mas eu não entendo. As plantas todas estão fazendo tudo para reservar energia, evitar perda de água. Como é que essa aqui fica trocando de pele o tempo inteiro, né? Uhum. Aí eu me toquei de um negócio porque do lado dela tinha um cacto. O cacto, o caule dele é verde. Ele faz fotossíntese pelo caule, tá certo? Aí eu falei, pô, não é que essa danada aqui deve estar fazendo fotossíntese pelo caule também? E aí eu confirmei, realmente ela faz. Então, você vê que coisas fantásticas, né? A gente perceber essa variação, essa sutileza que tem entre uma planta e outra, como elas vão mudando. Eu acho uma coisa impressionante. Qual o nome Quer ver? dessa Olha, planta, Oscar? amburana. 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 E é Birsonima. Eu acho que é Birsonima é o nome científico dela. Uhum. Se não for, eu já vou lembrar. E aqui, Oscar. ó, olha que coisa. Diga, Paulo, diga. Não, pode. Termina a Não, sua explanação. falar, Paulo. Eu não paro de falar. Oscar, sabe assim, me deixa muito assim atenta e muito perplexa, né, com tanta imagem, né, bonita e quanta experiência legal você passou e passou para as pessoas também. Então a minha pergunta vai assim: quando você planeja e organiza uma expedição, qual que é o maior objetivo? O que você tenta reunir nessas expedições para que ela seja assim magnífica como você tem mostrado para a gente? Em primeiro lugar, uma coisa que eu uso como roteiro inicial, assim, são dois roteiros que eu fiz com o Roberto, porque eu gosto de fazer esse roteiro, além do que eu conto algumas histórias interessantes, assim, de vivência mesmo no lugar. Não é o fundamental, mas eu acho interessante
como um resgate histórico, sabe? Eu tenho muita gratidão por tudo que a minha vida foi depois de ter conhecido o Roberto. Realmente mudou a minha vida. Então, sempre que eu posso, de alguma maneira, eu homenageio, porque foi a pessoa muito importante na minha existência. E eu tenho feito 2 roteiros básicos, um que é Chapada Diamantina, que eu fui com ele uma vez só, mas faz 42 anos que eu fui com ele para lá. E a outra a região da Serra do Cipó, que é ali Diamantina, Cerro, passando pela Estrada Real. Eu passei com ele por Diamantina, mas a Estrada Real, eu fiz uma parte, aliás, na Serra do Cipó foi a minha primeira excursão que eu fiz com a Nanusa, naquele curso de botânica que eu falei. Mas é só por uma questão de logística. Eu gosto desses 2 lugares. Eu fui para um outro também, aqui perto de São Paulo, o Parque Intervales, que fica na parte sul de São Paulo. Mas, na verdade, assim, já fui chamado para dar aula num lugar lá, dar umas palestras lá no Rio Grande do Norte. Para mim não tem problema, qualquer lugar onde for, a gente vendo que tem um campo legal para ir, a gente vai, porque eu acho que o que é mais importante é a gente aprender a olhar, é a gente poder olhar as coisas de perto, compreender, sabe? E saber como isso daí a gente pode, em termos profissionais, absorver como uma linguagem de paisagismo, de lida com a natureza, em termos pessoais, por todas aquelas coisas que eu disse antes. Então, você vê, nessa foto que eu estou mostrando agora, né? Isso daqui a gente olha e fala, puxa, aqui é um lugar onde passa rio, pela simples composição das pedras. E a gente ouve tanto que a gente vê os jardins japoneses que fazem aqueles rios secos com pedra. Aqui a gente olhando isso, você vê, dá até para ver a água passando fazendo uma cascatinha nesse ponto, encontrando obstáculos maiores e contornando. Você vê que se você souber olhar a paisagem com um olhar bastante objetivo e limpo, sem olhar e ficar trazendo recordações de outros lugares, sabe? Você limpar a cabeça para olhar. Aí você sabe observar com isenção. Eu levei um grupo uma vez, nesse grupo daí tinha um rapaz que o tempo inteiro ele ficava, isso aqui me lembra os jardins de não sei onde, isso aqui me lembra, eu falei, para. Em vez de te lembrar aquilo, esteja presente nesse lugar. Se você não estiver presente, você não sente coisa alguma. Eu até, às vezes, eu faço uma meditação com as pessoas antes. Falo, olha, vocês têm que buscar estar presente. Porque se você está aqui, olha uma planta com espinho e fala, isso me dá, espinho não sei o quê, não sei o que lá. Dançou, você não está. Então, tem essa coisa, sabe, esse trabalho interior da gente procurar estar presente e isento de pensamentos e preconceitos, porque senão você não vive, você não consegue viver. Eu tive uma experiência, eu gosto de contar essa experiência porque para mim também foi muito importante, sabe? Numa das viagens, eu tinha uma árvore com uma orquídea muito bonita e estava, eu acho que uns 5 metros de altura, mais ou menos. Num galho, um galho horizontal. Aí eu falei, pode deixar que eu subo lá e pego, né? A gente usava aquela bota de borracha 7 léguas, sabe? É uma bota de cano longo de borracha. Aí eu subi na árvore, pau, cheguei lá, subi no galho e fui assim, né? Puxando o galho e fui andando até onde a planta estava. Peguei a planta e joguei. Mas na hora que eu joguei, eu olhei lá para baixo e falei, credo, como eu estou alto, me deu uma paura danada, sabe? Eu falei, ô louco, me deu aquela bateção. Eu falei, não, espera um pouquinho. Eu estou com metade do meu corpo para cada lado, eu estou equilibrado, eu não vou cair daqui, não tem como cair. Aí eu fui voltando de costas, assim, aí a coisa complicada, porque ainda vinha aquela coisa assim, cuidado, meu filho, não fica aí porque você vai cair.
A gente é educado pelo medo, né? Não faça isso, não fica aí na beirada que você cai. Quer dizer, não é, olha, preste atenção no que você está fazendo, olha e veja as coisas. Não, é tudo com medo. Não, porque senão você se arrependa. E aí, na hora de passar a perna para subir no tronco, foi outro suor, assim, eu saí de lá apavorado. Falei, não, peraí, eu não posso mais ficar com esse medo, que é isso. Aí, voltando de lá, entrei na escola de circo e fui fazer trapézio. Eu fiz durante 6 meses trapézio. Acabou meu medo de altura. Resolvi meu problema, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante por isso, porque o trabalho, se você está presente e atento no que está acontecendo e decidido a superar as dificuldades que aparecem, então você abre um caminho incrível pela frente. A viagem de moto que eu estava relatando para vocês, eu nunca tinha pego uma estrada de terra. Levei dois amigos, um que era muito bom em moto, um outro que tinha a mesma experiência que eu, ou seja, nada, e fomos nós três pegar 4.000 quilômetros de terra, com lama, com poeira, tudo. Na hora que eu comecei a ver, descer uma ladeira cheia de cascalho, que a roda foi sambando assim, sabe? A moto se carrega atrás, a roda da frente levanta, o centro de gravidade vai lá para trás. E para dirigir é complicadíssimo. Como eu falei, levei 28 tombos, mas num deles eu torci minha perna que eu não conseguia nem andar mais. Tive que enfaixar a perna, botar um slip em cima do banco da moto para continuar a pilotar, sabe? Mas, assim, essas coisas que eu acho que a gente tem, forma tudo um bloco só, né? Mas o importante é estar aberto para isso tudo. Sim. Oscar, e com todas essas experiências, né, e nessas expedições, vocês fizeram alguma descoberta botânica que você pode relatar assim para a gente? Acho que foram talvez várias, né, mas nas suas expedições mesmo, né, junto com os grupos que você forma, houve alguma descoberta assim que você considera relevante? Nos grupos que eu formo, eu não saio à cata de plantas diferentes. O objetivo é outro. Com o Roberto, a gente sempre fazia descobertas de plantas mesmo, que eram desconhecidas na ciência. Isso aconteceu diversas vezes. Lá, como eu falei, lá na Amazônia, pelo menos 10 plantas eram desconhecidas. Mas nas viagens, eu tenho como objetivo ajudar a pessoa a olhar a paisagem e a compreender o meio em que ela está inserida, porque nessa, por exemplo, da Chapada Diamantina, a gente passa por diversos biomas. Sai de Salvador, que é Mata Atlântica, você passa por um trecho de Cerrado e depois vai para Caatinga. E a gente vê como é que é exatamente essas zonas de transição entre uma região e outra, qual é o aspecto da vegetação. E o nosso olhar, o que eu procuro destacar, o olhar é diferente de olhar de um botânico, é diferente de um geólogo, de geógrafo, né? de um agrônomo, por exemplo, porque a gente tem que olhar as coisas pela própria beleza delas e entender em termos de composição artística tudo isso, porque a gente lida com arte, com planta, arte e meio ambiente. Então, é uma coisa que exige um conhecimento holístico, esférico, sabe? Do lugar onde você está, como você está vendo a paisagem, porque senão você vai ficar com uma visão muito segmentada. E é isso que eu busco, de alguma maneira, transportar para as pessoas que viajam, sabe? É mostrar exatamente isso. Quando a gente vai, por exemplo, para a Chapada Diamantina, e você olha o Morro do Chapéu, chega no Morro do Chapéu, primeira parada é na Cachoeira do Ferro Doido, que é um nome já bem estranho, né? Mas você para numa laje enorme de pedra assim e começa a ver as plantas que nascem na parte superior da pedra, no leito do rio, as plantas que nascem entre uma pedra e outra, assim, e começa a perceber qual é a ordem que acontece em tudo isso.
E com esse conhecimento que vai se acumulando, quando você vai viajar para um outro lugar e a pedra é do mesmo tipo, você vai procurar naquele lugar se você encontra. Que é como eu falei no início, né? Você vai se familiarizando a paisagem. É isso. Deixa eu mostrar uma outra. Olha essa aqui. Ó. Isso aqui é numa região que fica na Paraíba. São 60 quilômetros a oeste de Campina Grande. É um lugar chamado Lajedo do Pai Mateus. É fantástico esse lugar. É fantástico. Essa pedra que vocês veem, esse grande rochedo onde esses outros macacões estão apoiados, isso aqui tem 3 no mundo. Uma em Nairobi, outro na Austrália e outro aqui no Brasil, que é esse. Ele tem 1,8 km de largura por 6 km de comprimento. É um rochedo só que aparece, e por cima dele aparecem essas bolas imensas. Para vocês terem noção de escala, aqui tem uma pessoa em pé. Ó. Nossa. E tem peças que têm mais de 6 metros, 8 metros de altura dessas bolas de pedra. E tem características, eu não pus fotografia disso aqui, porque senão a gente ia ficar muitas horas conversando. Mas isso escuro que a gente vê aqui, que são líquens, de dia, assim, durante o dia, você olha, ele é preto. E aqui também que tem um tom meio alaranjado. Mas chega no final do dia, quando começa a aparecer o pôr do sol, esse daqui tem a mesma característica das penas dos beija-flores, que é a iridescência. Ele começa a refletir a cor do sol. Isso aqui fica tudo vermelho. É impressionante, é de você olhar e falar, onde que eu estou? Parece que você foi para Marte, sabe uma coisa assim? E olha que interessante, ó, no meio dessa pedra, do nada, essas macambiras aqui vão surgindo, elas vão povoando. Então você começa a perceber como é que se inicia a colonização de superfícies inóspitas. Inóspita para a gente, para a planta é fantástica, né? É isso que ela quer. Mas elas começam com as macambiras e, aos poucos, quando as macambiras vão morrendo e criando depósito de matéria orgânica entre elas, aí as outras, as sementes aladas, caem aqui e vão aumentando um pouco esse repertório. E é Aqui já é outro interessante, lugar. né, Oscar, que isso passa, pelo menos para mim, uma sensação de harmonia, né, de tudo no seu tempo, no seu devido lugar, assim, de uma coisa que tem um equilíbrio aí interessante, né? E você As vê que cores, interessante, tudo, tudo, né? tudo harmoniza entre si. Tudo harmoniza. E você olha que se você prestar atenção só nesse trechinho aqui, ó, é um jardim perfeito, onde só tem macambira e pedra. A gente acha que um jardim tem que ser feito sempre com um monte de árvores, de plantas e não sei o quê, e aqui é uma espécie de planta só, as pedras, e basta. Não precisa mais. E isso você aprende olhando, você estando lá. Aí, por exemplo, quem já foi lá para Barcelona, para o Parque Güell, lá em cima da laje que tem uma área lá que é um gramado imenso e tem umas bolotas de pedra que te orientam no caminho, coisa e tal. É uma inspiração, né? Você olha isso daqui, ó, é uma inspiração incrível para o seu trabalho. Mesmo na arquitetura, o Gaudí, Oscar, quando você faz essa... Oscar... Sim, Paula. Ai, desculpa. Pode continuar falando do Gaudí. Pode Não, falar. pode falar. Fala. Não, eu estou admirada, assim, porque quando você faz essa explanação de cada foto, né, você começa de uma maneira ampla, né, como você falou que a importância dessa amplitude do olhar, e depois como você vai migrando para o detalhe, né? Então, é incrível esse percurso que você faz da foto, né? Ela é ampla e depois vai indo e fechando para o detalhe. Então, a minha pergunta seria agora assim,
que equipamento fotográfico que você usa? Existe alguma lente especial? Como que você usa a fotografia nas suas expedições, né? Para o pessoal que está indo com você, você mesmo, como que você usa esse recurso? Olha, eu tinha uma Lumix, que é uma máquina que pode ser automática ou pode ser manual, né? E ela tinha um zoom legal, assim, um zoom que não lembro mais, mas era um bom zoom. E chegou uma hora, essa foto inclusive foi feita com essa máquina, uma Lumix, era FZ100. Mas aí chegou uma hora que eu comecei a ficar insatisfeito, porque eu olhava uma foto dessa aqui, e eu queria saber, ué, que planta que é essa aqui, né? Eu ia dar um zoom e ficava muito com baixíssima resolução naquele ponto. Eu não conseguia ver, ficava meio empastelado, sabe? Aí eu falei, não, eu tenho que ter uma planta, uma máquina que me dê uma qualidade melhor. Aí eu comprei uma Canon 80D, que vem com um zoom incorporado nela, que é uma 18-135. Eu usei durante muito tempo só essa daí, agora que eu comprei uma lente, um zoom grande angular, que é esse daí também é espetacular. E agora eu tenho uma macro que me deram, eu uso pouco a macro, mas eu acabo levando equipamento dessa natureza. Mas também eu uso muito o celular para fotografar, porque esse equipamento é legal, é pesado, eu uso uma mochila, se eu levo o tripé, por exemplo, para fotografar, aí pesa mais de 10 quilos, andando o tempo. No começo você vai, mas depois chega uma hora que, mamma mia, a coisa pesa. E aí o celular você tira do bolso, solta e plique, né? É rápido, não tem tudo isso que eu queria, mas ele me dá uma outra coisa que ali vale a pena. Tem alguns recursos que ele não proporciona, por exemplo, você deixar em foco o primeiro plano e fora de foco o segundo. Até faz isso, mas não com tanto controle como eu gostaria de ter. Eu vou andar um pouquinho. Isso aqui é Serra do Cipó. Eu achei Acho que o lindo celular esse ele ajuda caminho. muito, né, nessa questão. Ajuda muito, ajuda muito. Uhum. As pessoas que viajam comigo, muitas usam só celular para fotografar. Tinha uma que levava iPad, uma levou celular e fez fotos bárbaras. É questão de cada um encontrar o que é confortável, sabe? Porque a gente fica achando que só vai fotografar bem se tiver um baita do equipamento, não é verdade isso. Porque a fotografia é resultado do seu E a gente olhar. sabe que para fazer uma boa foto, né, Oscar? A gente sabe que para fazer uma boa foto a gente precisa esperar o momento certo ou ficar lá esperando para que saia a foto ideal. Então, assim, demanda muito tempo, né? A gente que faz fotografia, eu fotografei também por muito tempo, então eu sei como é dificultoso às vezes, né? Às vezes numa expedição as pessoas esperarem o seu tempo, né? Então, às vezes o celular ele tem alguns recursos, muitos recursos hoje em dia, né? Que fazem com que isso fique mais ágil. Aham. Mas assim, nas excursões, essa foto aqui eu fiz num documentário que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, que é Expedições Burle Marx. Vocês chegaram a ver esse documentário? São 4 episódios. Se vocês não viram, eu recomendo que assistam, porque foi feito foi gravado em 2012 e foi ao ar em 2014. Se não me engano, está na Amazon e tem, acho que Netflix talvez tenha também. Às vezes passa no canal, qual que é aquele canal 1, tem alguns canais que passam. Vale a pena ver, porque fala exatamente dessa parte, vamos dizer, dos bastidores da vida do Burle Marx, como foram as expedições, o que representou para a vida dele. É muito legal.
E essa foto aqui eu fiz nesse dia. E na excursão, na verdade, eu acabo não esperando muito momento para fotografar, não, porque não dá, sabe? A gente está andando, não dá para esperar. Às vezes, puxa, a nuvem está ali, vai bater um ventinho, a nuvem sai, vem a luz melhor. Nem sempre dá, porque na excursão eu sou guia e eu não posso fazer com que as pessoas fiquem à minha disposição. Então, né, o meu respeito é mais pelos outros, porque por mim eu ficaria esperando 1 hora para o sol ficar do jeito que eu quero, mas eu estou levando as pessoas, né? Eu estou orientando, então é outra coisa. E não é porque a gente está passando rápido que a gente não consegue fazer fotos representativas. Todas as minhas eu fiz assim, na balada. Eu passei no lugar e eu vi, eu fotografo, porque eu vou ter o dia inteiro para andar. Às vezes, 20 quilômetros, leva o dia inteiro para fazer. Em geral, é isso que leva na viagem. Você vai rodar 40, 50 quilômetros em um dia. Não é em 20 minutos, como a gente está habituado. Então, essa aqui é um caminho dentro do parque, lá da Serra do Cipó, e eu achei a coisa maravilhosa, né? Porque você vê o caminho, a pedra do lado, que é o morro original, e essa mureta, né, com pedra, quantos elementos, o mesmo elemento usado em 3 situações diferentes, e dá essa sensação de harmonia, né, que estava se falando um pouco antes, porque é o mesmo material usado de 3 maneiras diferentes. Eu achei muito bonito. Olha, essa aqui é uma outra. Agora a gente vai ver algumas fotos dessa região da Serra do Cipó. Essa daqui é uma planta muito comum em campos de altitude. Campo de altitude, normalmente eles ocorrem acima de 900 metros nas regiões montanhosas, né? Porque você subiu 900 metros, está na montanha, e aí a vegetação arbórea vai se escasseando, a gente passa a ver arbustos assim esparsos, e a maior parte são plantas assim de baixo porte mesmo. O mais comum é você ver com essa altura, de 1,20 m, coisa assim, e essa aqui é a canela de ema. Ela lembra mesmo a canela da ema, né? Não é à toa que o nome dela é esse. E em Minas é muito comum você encontrar áreas cobertas com essa areia branca ou mesmo com quartzito. E aí, aqui dá para a gente ver bem essa questão da organização da vegetação, né? Como essas velozes, elas formam um grande conjunto e, de repente, surge um arbusto no meio e você percebe claramente cada um. Você vê como isso aqui é rico para você trabalhar em projetos, né? Você tem vários elementos aqui, você tem um elemento que está fazendo essa forração, pode ser areia, pode ser grama, pode ser uma forração, qualquer que seja. Esse outro arbusto com meia altura e um terceiro numa altura maior. Você vê como o que é interessante aqui é como você consegue destacar na leitura cada um dos elementos e você identifica, e na hora que você olha, você se apropria do espaço, você está olhando ali esses arbustos todos mais altos, formando aquele conjunto, entende-se que ele se forma espaçadamente, que as outras estão mais próximas. Olha isso aqui, ó. É bem próximo daquele lugar, o fogo passou recentemente, aí você vê que tem folhas recém-formadas e também, depois de formadas, ainda são queimadas novamente, mas elas sobrevivem. São também canela de ema, né, velozes. E aqui aparece o quartzito, muito comum nessa região daí da Serra do Cipó, porque é solo sedimentar. As pedras sedimentares são essas que são formadas em camadas. Então, formam placas, né, que a gente usa até para fazer piso na beira da piscina, aquelas placas sedimentares. Elas vão formando placas, e onde houve uma compressão maior das pedras, então elas viram quartzito, que é essa pedrinha branca. Você vê, a mudança de areia para pedra torna a paisagem totalmente diferente. E é um recurso simples que está à nossa disposição.
Às vezes você vê uma pedra ou outra colocada aqui no meio, e olha como ela dá um destaquezinho, essa folhinha vermelha que foi queimada pelo fogo, e aí você começa a ver onde que tem essa folhinha vermelha. Olha quanto que tem. Ela que está salpicando essa tonalidade alaranjada para essa paisagem. Você vê como é legal? Então, é interessante que a gente percebe que essa daqui é uma paisagem verde, mas essa aqui é uma paisagem que é alaranjada, porque o seu olho ele vai mesclando essa mistura de cor, laranja com verde, com branco, e ele forma, ele, como se pusesse no panela e misturasse tudo. É um quadro vivo, caldo, né, Oscar? Um quadro vivo, né? Um quadro vivo. E você vê que coisa incrível. Se você não parar para olhar, você passa do lado, isso daí é mato. Quando a gente estava parado olhando as coisas, os caras, moradores da região, falavam: ué, o que você está fazendo aí? Ah, estou admirando a vegetação. Mas isso daí é mato, o que você está olhando? Pois é isso que eu estou olhando, é o mato que eu estou olhando. Olha, eu vou mostrar algumas fotos dessa região. Olha que coisa espetacular. Essa aqui é a Melastomatácea, da família das quaresmeiras. Essa chama microlícia. A folhagem tem 30 centímetros de altura, a folha se reduziu a quase nada, ela fica colada no caule, mas na extremidade de cada galho, ela dá uma flor que depois se transforma em fruto. Então, você vê, olha a quantidade de flores que tem, que já houve nessa região, né? nesse canteirinho, ainda tem outros ali, e essa beleza aqui, isso aqui tem 30 centímetros. Quem é que conhece isso daí? Ninguém conhece. Então, se você não viaja para conhecer o país em que você está pisando, o que você está fazendo aqui? Entendeu? A gente trabalha na cidade se inspirando em projetos de outros urbanoides. É isso que a gente faz. Quando a gente tem um fundo assim imenso de inspiração e de conhecimento à nossa disposição, e a gente não vai. É só não enxerga, né? Não enxerga, né, Oscar? Sequer enxerga, exatamente, né? Mas eu acho que é importante isso do enxergar. Se a gente não tem o hábito, vai numa faculdade, como é que eu comecei a fazer? Fora as coisas do Roberto. Eu ia à faculdade de botânica e falava: olha, eu tenho muita vontade de conhecer isso daí, não tem jeito de um dia eu entrar numa excursão junto com vocês? Ah, se você for com o seu carro, pode. Falei: tá bom. Então eu ia com o meu carro atrás e ficava olhando lá. Mas só que botânico, quando faz trabalho do campo, ele fica lá, mede a temperatura, vê um monte de coisa que para mim não tem interesse. Aí eu ficava lá olhando tudo e fotografando. Aí eu fui, sabe, se a gente não começa a ter esse hábito, não vai olhar nunca. Mesmo a cidade. Você vê que a gente anda pela cidade e não observa, por exemplo, o que nasce no tronco de uma tipuana. Tipuana, em São Paulo, tem muitas tipuanas. E você olha, a tipuana é coalhada de folhas lá em cima, de vegetação que nasce. Quantas vezes a gente para olhar aquilo? Raras são as vezes. Mas se você olha a tipuana e fala: deixa eu ver o que tem aqui, como é que a coisa acontece. Aí eu vejo, por exemplo, que o caule da tipuana tem um lado que é esverdeado, de líquen. Falo: opa, se ele é esverdeado é porque a água corre por aqui. O outro lado não tem. Então, toda a água da chuva que cai nos galhos, ela vai seguindo o seu caminho, como se fosse um rio, os caules da árvore. Então, ela vai seguindo por ali, e por onde ela passa, tem determinada planta que nasce. Onde ela não passa, é outro tipo de planta. Você vê como está do outro lado da rua a possibilidade de a gente começar a se familiarizar com esse mundo que a gente lida. Nós que somos paisagistas, nós quatro, nós precisamos o tempo inteiro estar olhando a planta que nasce naturalmente em cada lugar. O que nasce no meio do cimentado da calçada por onde eu passo? Ah, quebra-pedra. Olha que legal. Todo cimentado tem quebra-pedra. No meio
da pedra ali, do paralelepípedo, é uma outra coisa. Nem sempre tem quebra-pedra, tem um outro tipo de capim. Então, é isso, sabe? Olha que coisa espetacular. Essa daqui, eu adoro esse gênero, que chama Lavoisiera. É uma planta que é magnífica. Você olha para ela assim, dá para a gente olhar, não preciso nem falar muito, mas eu vou falar porque eu não consigo ficar sem falar. Eu falo muito, mas o que eu vou fazer? Estamos Eu adorando. gosto, eu fico Não. tão encantado com tudo isso, sabe? A cada vez que eu olho, que eu não consigo parar de falar. Vocês vão ter que Não me aturar olhar, um né, pouco no Oscar? lamento. Se a gente Hã? pensar o seguinte, que o Brasil, né, como um país que tem uma maior biodiversidade, né, do mundo, a gente tem uma riqueza tão grande que não enxergar essa riqueza é um desperdício, né? Eu acho assim, realmente dá muita E pena assim. nesses campos rupestres da Serra do Cipó, por exemplo, a maior parte deles, em 1 metro quadrado, você encontra mais de 15 espécies de plantas diferentes. Em um Olha metro que quadrado. maravilha. Essa daqui, essa Lavoisiera, o que me encanta muito nela, primeiro você vê a geometria da disposição das folhas. Que coisa precisa. E olha que coisa espetacular, como todas as plantas de campo rupestre, elas têm que ser muito capazes de de coletar tudo que tiver de água disponível, toda orvalho, qualquer coisa, ela tem que ser muito rápida em coletar aquilo e armazenar, porque o solo é pedregoso, ele não armazena água, a água corre. Se chover, a água vai toda embora. Então, ela tem que saber pegar aquilo, armazenar e evitar evapotranspiração. Olha que engenhosidade fabulosa. As primeiras folhas, elas recebem o sol pleno, mas elas formam sombra para as folhas de baixo. As de baixo, elas não estão tão expostas ao sol. Olha aqui, ó, nessa aqui fica bem claro isso, tá vendo? Olha. Então, a planta está protegendo a si mesma com a folhagem, está retendo a folha dela sempre coriácea, porque coriácea é quando é a folha dura, né? Ela é coriácea, então evita a evapotranspiração. E aí a água, quando ela cai, ela é tão bem conduzida para o tronco dela, para o caule dela, ela vai e vai descendo e vai se alojar lá embaixo no caule, né? Nas raízes. Mas ela tem essa coisa de criar a sombra para ela mesma, as folhas acontecem na extremidade do galho. Olha o tamanho Quer dizer, dessa flor que estava em botão. é um projeto de engenharia, né, Oscar? É uma coisa de engenharia, assim, o que a natureza, né, É, faz. é. Isso Ela, para elas é conforto ambiental, né? Porque tem a sobrevivência, né? sombra adequada. Oi? Sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência para ela. Então, ela. E o que é mais confortável para ela é isso, né? Essa meia Exatamente. sombra com o ventinho, a água que está. Então, isso é o que A existe água de bem melhor. drenada, né? Para o lugar certo. Quer dizer, Então, olha que interessante. e esse botão que está fechado aqui é dessa flor desse tamanho. Não é espetacular isso? Maravilhosa. Oscar, E olha que inspiração para uma alegoria de escola de samba. você Que vê, lindo, né? mas é verdade, são tantas coisas. Mesmo esse tom Cores. de rosa com esse tom de verde, é linda essa combinação. Com o É tom de Nossa, linda. amarelo e laranja, né? Quer dizer, tudo harmoniza mais uma vez, né? Então, e olha, essa foto está com foco na minha mão, que é a foto do meio daquele filme lá que eu falei, né, do documentário. Uma velósia também. Olha o tamanho da flor dela e olha a beleza. Né? É. E a gente vai vendo tudo isso nessa região, às vezes tudo numa cor só. Uhum. Mas olha que texturas lindas que você vai vendo. Para arranjo, para qualquer coisa, ou simplesmente para a gente olhar e se maravilhar com o que tem. Mas é lindo, é um prazer imenso você olhar tudo isso e você sai tão repleta de felicidade quando olha essas coisas bonitas assim que
não tem... Ó, Não olha tem, isso não aqui. tem preço, né? São coisas que Não não têm tem... preço. Porque você preenche o teu ser com É. maravilha, sabe? Que está tudo ao seu lado, tudo tão simples. Olha essa planta aqui, ó. Isso aqui é um tipo de uma íris. A folha dela é isso aqui, ela é suculenta, né? Se você quebrar, ela tem uma esponjinha dentro. Mas olha a forma que tem a folha dela. E dá uma florzinha aqui. Isso aqui é o fruto, mas... E olha, essa haste aqui tem uns 4, 5 centímetros de altura. É minúscula. Eu vi Uhum. outras desse tipo, uma folha bem maior, uma planta maior, mas é minúscula, porque eu deitei no chão para fotografar. Aí eu estava deitado no chão, olhando uma coisa ou outra, e vi essa planta, achei bárbara. Quer ver? Ó? Essa aqui é uma outra, chama liquinófora esta. Olha só, a folha dela também é coriácea, é dura, ela é virada para baixo assim, para evitar a evapotranspiração. Tem tricomas, que são esses pelinhos que ficam na parte de baixo, e ela é uma planta da família Asterácea, composta. É da mesma família do girassol, da margarida, mas olha que coisa diferente que ela é. Em Minas é conhecida como arnica, arnica do campo. Uma Uhum. delas, tem uma delas que você tira mesmo essa ponta dela, o galinho dela deixa em infusão Com num álcool também, álcool, né? e É. aí tem um remédio mesmo, arnica. Que os Uhum. nossos avós usavam muito, né? Por sinal, né, E, Oscar? e se você viajar para o meio de Minas, que não tem farmácia na esquina, Até eles hoje, né? usam isso até É. hoje, até hoje. A minha E avó campo usava muito. rupestre tem Eu tenho esta arnica em casa. Eu Então, tem que tenho. ver se é arnica montana. Você mora em São Paulo, Eu moro em Thalita? Itu. 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 Então, você vê uma coisa, né? A gente usa arnica, que é a arnica montana que vem da Europa. E essa arnica é brasileira, mas a gente desconhece as qualidades terapêuticas das plantas, né? Uhum. Uma vez eu participei de um trabalho que um artista plástico fez aqui em São Paulo, o Carlos Vergara. Foi para um trabalho que era Arte Cidade. Era um trabalho onde artistas faziam intervenção na cidade de São Paulo. Foi muito bonito, fizeram 2 ou 3 diferentes, né? E um deles, o que esse Carlos fez, foi na antiga fábrica Matarazzo, que era uma fábrica que foi demolida, era um lugar muito grande, vários galpões, e abandonado. E ele falou assim, Oscar, eu queria muito fazer uma exposição falando da farmácia popular, da farmácia que existe baldia, né? Ele deu até esse nome, farmácia baldia, para o projeto. Será que tem alguma planta de uso medicinal aqui? Falei, deixa eu ver. Aí eu fui lá, passei uma tarde e coletei umas 100 espécies diferentes. Capim, eu ia pegando tudo. Aí fui olhar no livro, das 100 que eu peguei, 96 eram de uso medicinal. Imagina. Olha. E aí, então, ele fez o projeto dele, farmácia baldia e tal, mas tudo medicinal. E aí, aqui voltando para essa questão de campos de altitude, e tu tem campos de altitude, né? Junto das pedras, você vê muitas coisas assim. Aqui, ó, como a vegetação normalmente ela é mais rasteira, quando uma planta floresce, você vê o campo inteiro florido. Essa Sim. aqui é na Serra do Rola Moça, indo lá para Casa Branca, de Belo Horizonte para Casa Branca. Mas, Eu fiz um trabalho lá em Casa Branca. é uma Fala, das vistas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Foi uma vista ali do. Não sei se você conhece aquele condomínio Retiro das Pedras, que é bem, o fica quê? no Das topo. pedras? Retiro das Pedras, é um condomínio aqui virado para Brumadinho, né? Município de Brumadinho. E assim, foi uma das vistas mais maravilhosas, né? Porque realmente Rola Moça é um parque, é um lugar maravilhoso, né? Assim, uma Nossa, vista, um parque, você passa por um espigão altíssimo e exatamente. o vale.
super Um profundo lá vale embaixo. deslumbrante. Foi uma das vistas mais maravilhosas. Me marcou realmente, assim, a minha vida. E ali, você olhando as pedras, quando você está andando, você vê que as pedras são forradas de velózias. Eu queria um Aham, dia passar lá na época em que elas estiverem em floração, porque o morro é. deve ficar tudo roxo, assim, desse jeito. Isso é a característica, né, desses campos de altitude. Nossa, é uma maravilha. É realmente um presente. É, É um aqui presente. ainda na Chapada Diamantina, quando a gente faz eu chego lá como que chama, Morro do Chapéu, depois desço para Lençóis, e aí eu vou contornando a Chapada Diamantina no sentido anti-horário. Aqui é uma estrada que vai de Lençóis até Mucugê, e a gente passa por Guiné. E essa daqui foi perto de Guiné. Eu achei muito bonito ver isso aqui, primeiro porque é uma paisagem muito bonita, e depois eu comecei a tentar compreender como é que era esse lago, como é que eu posso ver todos esses elementos que aparecem aqui nesse lago, né? Aí você vê, primeiro que tem plantas aquáticas mesmo, que vivem só lá no fundo. Depois tem as ninféias, que são subaquáticas, né? Porque tem a raiz presa no solo, lá no fundo, e as folhas ficam flutuando. E aí tem essa outra, eu não sei se é ninfeoides, eu não sei como é que chama essa outra, mas você percebe que se a gente tivesse só todas ninféias aqui, você não iria ver com tanto destaque uma ou outra, porque você observa exatamente pelo contraste, porque tem lago, tem as folhas pequenas e essas aparecem grandes no meio, destaca uma da outra. E aí começa a surgir esses juncos, que já é uma outra textura, né, que a gente vê aqui, e por trás aparece me parece lírio do brejo, não sei se é. Mas são todos elementos que você olha aqui, mesmo essa árvore, que eu achei estranho, deve nascer na terra, não sei como é que é isso aqui, se tem terra atrás disso aqui, pode até ser, mas você vê que olhando essa paisagem aqui, todos os elementos estão ótimos nesse conjunto. Se você tirar isso daqui, que é meio transparente, que é quase que um biombo, que você enxerga aquele morrinho ali atrás, ia mudar completamente o que você está vendo. Sim. Então, você tem várias chamadas de planos diferentes. Primeiro, a gente olha, num primeiro plano, essa composição que eu descrevi há pouco. Num plano intermediário, tem uma outra, que forma o fundo para isso, porque se fosse só água, isso aqui se perderia na paisagem. A gente estaria com o olhar perdido aqui. Mas aqui cria um plano de fundo para você poder observar bem. E aí esse acaba criando uma possibilidade de você compreender o fundo sem que ele seja obscurecido. Então, eu acho que, sabe, mesmo se olhando essa palmeira aqui, essa outra árvore, se você tirar um elemento qualquer que seja daqui, a paisagem muda completamente. Eu acho bárbaro olhar essas coisas, sabe? São coisas que que me preenchem, porque são aulas de composição, o quanto é importante você colocar um elemento. Se tivesse um grupo de palmeiras, não seria a mesma coisa de ter uma isolada. E aí você fala, puxa, é mesmo, às vezes um toquezinho ali, um nada já preenche todo o espaço. E ela, com a mesma característica que essas, a palmeira é transparente, né? Ela deixa você ver o que está atrás. Essa árvore não deixa, mas a palmeira deixa, está aqui. E Então, tudo tem um sentido, né, Oscar? é, Tudo tem um aí, sentido, né? Um porquê, né? Nada é gratuito, nada, tudo tem Nesse quadro, por exemplo, né, que você nos mostra, tudo tem a sua função, o seu porquê, né? E o seu sentido, né? e você vê, se não tivesse nuvens no céu, você nem ia considerar o céu quase, não é? Aí você começa a olhar e ver quanta riqueza que tem numa paisagem dessa. Essa pedrinha estranha aqui, né, com uma forma estranha, com uma rachadura no meio aqui.
olha aqui. Aí parece que tem uma pirâmide ali atrás. Eu não me canso de olhar essa foto, eu adoro ver, porque ela é muito rica, né, em elementos. E, ó, quer ver? Esse aqui é o Vale do Capão. A gente ouviu falar, há algum tempo apareceu em moda esse nome daí, do Vale do Capão. E é essa paisagem que você tem quando você vai subir para Cachoeira da Fumaça. Mas é uma caminhada que é muito longa e exige muito esforço. Eu estou pensando em tirar isso daí da caminhada, do percurso, é desse percurso da Chapada Diamantina. Porque, nossa, você leva 4 horas para subir e 3 para descer, e aí você chega lá em cima, olha, e tem que andar rápido, porque senão você não chega lá na cachoeira, aí perde de vista muita coisa. Mas olha que interessante, quer ver? Ó, isso aqui é um outro tipo de velozer, né? Canela de ema. Eu chamo a atenção desse aqui, começa a ver quantas delas que aparecem aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Só pelo tipo da folhagem você já vai vendo quantas que tem aqui na paisagem. Olha só. Olha que legal isso aqui, ó. E aqui pode não ser ela, mas é um outro grupo de planta que você percebe que são todas da mesma. E quando você está andando aqui, você fala, tem aquilo lá, a gente não pode ter preguiça. Aí fala, vamos ver o que é aquilo. Aí vai andar até lá e vai ver o que é. Olha, nossa, olha como é que é. E preguiça não pode existir. Não pode. Você está lá para andar e para aproveitar todos os minutos do dia. Por isso que eu falei que chega no fim do dia, você joga carne na cama para dormir, porque tem que gastar tudo durante o dia. Oscar... Olha, teve uma vez que eu cheguei tão cansado, que eu fui tomar banho, aí cheguei lá no quarto, assim, tirei o sapato, aí eu tirei a calça, aí sentei um pouquinho, eu baixei só até o joelho, assim. Eu falei, deixa eu descansar um pouquinho. Eu acordei meia hora depois, de tão cansado que eu estava, porque, nossa, mas vale com a muita pena, satisfação. né? É demais. Oscar, como é que você monta as suas excursões, né? As suas expedições, né? Você tem um grupo de pessoas, tem um número máximo de pessoas, e vocês agora, quais os planos para a próxima expedição? Quando ela vai acontecer? Hoje eu tenho, como eu falei, eu tenho 2 roteiros básicos, né? Esse da Serra do caminho, como é que é, da Serra da Calçada. Estrada Real, que vai de Diamantina até a Serra do Cipó, e a Chapada Diamantina. Então, eu tenho feito 2 vezes por ano. Uma vez em abril faço a Serra do Cipó e em mais ou menos setembro a Chapada Diamantina. E mesmo assim, o grupo, o limite para mim seriam 12 pessoas. Mais do que isso é muito difícil, é muito complicado. Eu já conduzi um grupo de 9 pessoas. Sim. Já é um pouco complicado, mas como ele era muito harmônico, sabe? Então foi fácil de lidar, porque sempre se dividem em grupinhos menores, por afinidade e tal, né? Acabam tendo grupinhos de 3, tal. E aí eu vou olhando, eles acabam até ficando com autonomia para fazer as coisas que é do agrado de todos, né? Agora, mais do que 12 fica muito difícil. Agora, se eu sempre quero sair, no mínimo, com 3 pessoas, no mínimo. Mas teve excursão que foram 2. Eu fecho, às vezes, fala. Sim, desculpa. Qual é o perfil dessas pessoas? Existe um perfil assim determinado, assim, médio, sei lá, essas pessoas são... Olha, em geral, a excursão da Serra do Cipó leva 7 dias e da Chapada Diamantina, 10. É difícil uma pessoa que possa se ausentar do trabalho por tanto tempo. Sim. Por isso, pessoas aposentadas acabam indo,
ou pessoas que trabalham por conta própria. Porque aí fala assim, ó, vou fechar meu escritório por 10 dias e vou assim. Mas, em geral, tenho que... as pessoas tinham mais de 45 anos, daí para cima. Aham. Porque jovem, eu não sei se não sente muito estímulo por isso, sabe? Não entendo muito bem, eu não consigo descobrir como é que funciona essa coisa, sabe? O interesse das pessoas por coisa assim. Não sei, Acho que a enfim. maturidade, né, vai trazendo isso. A Não, sabedoria vai trazendo isso, sabe? A gente vai. na verdade, eu não sei, porque, por exemplo, quando eu participei de algum congresso e depois a gente armava um passeio de algumas horas no lugar ao redor, todos falavam, nossa, que coisa linda, nunca olhei as coisas desse jeito, tal, não sei o quê. Pai, então vamos junto numa excursão, você não quer? Puxa, eu vou ver, se eu conseguir, eu vou. Aí prefere não passar um carnaval na praia com os amigos, ou, Aham. sabe? É uma outra balada, não é nem maturidade só, eu acho, é uma questão de interesse mesmo. É talvez uma De... questão dessa educação ambiental, né, que falta um pouco, né, no Brasil ainda. Ainda. Acho que a gente tem Mas você pouco. sabe que eu acho que a educação ambiental que a gente recebe é muito chata? Acho muito chato. Isso Uhum. é igual você ficar. Como é que você vai fazer estudo ambiental em livro? Me fala. Pois é. É, Não tem isso. Educação ambiental é no campo, não tem o outra. campo. É. Porque você tem que sentir a textura do solo em que você pisa, você tem que saber se ele é firme, se ele é macio, se tem uma camada de. Você vai andar na Serra do Mar, você sente aquela camada de humus que tem ali por baixo, parecia um fofo, sabe? Uma coisa que você sente o aroma daquela umidade toda, de folha em decomposição, que você jamais vai sentir na caatinga. Se você não anda num ambiente e no outro, você não tem condições de perceber a diferença. Um livro não fala essas coisas que eu estou te dizendo, sabe? Uhum. Você não sente, por exemplo, na sua pele a umidade que tem no ar, no seu nariz, você não respira a umidade. Então, como é que você pode falar, bom, aqui é Mata Atlântica, eu vou botar tal planta, ali é Caatinga, eu vou botar outra. Baseado em quê? Na sua vivência? Que vivência que você tem? Você já foi até lá? Precisa. Se não foi, arruma um jeito de ir, visita Caatingas mais perto, ou Cerrado, visita o que tem perto, porque, em primeiro lugar, a gente tem que educar a nossa percepção. Isso é uma coisa que está ao nosso alcance. A nossa percepção, a gente educa na rua, andando, sentindo, quando você está andando assim, qual é a sensação que eu tenho de uma árvore distante, quando eu estou me aproximando, como é, quando eu estou passando do lado. Isso tudo é percepção, que a gente tem que estar presente e perceber isso, porque estar presente é muito difícil. É muito difícil. Eu faço meditação há muitos anos, e aquela prática que tem da gente contar o número de respirações completas, conta de 1 até 10 e depois de 10 para 0, né? Inspire, expire e conta 1. Vira e mexe, você não consegue chegar até 10 contando, porque a gente se perde no meio do caminho. Sim, Então, como é que eu posso falar em presença absoluta o tempo inteiro? Tem que é, praticar. é Se não verdade. praticar, não vai, É, não é? é. Oscar, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu estou vendo que você tem aí, não sei se é uma folha seca de um filodendro atrás de você. Tô para te perguntar desde o começo. Tô curiosa. Enquanto isso, ó, o último slide, que é esse aqui, é uma homenagem a quem me ensinou a olhar sempre. Ah, que legal. Isso aqui é um antúrio. Que Isso maravilha. aqui é folha de Nossa, um antúrio. Olha o tamanho, ó. nossa, que lindo. Que Ó, maravilha. e Muito bonito, esse antúrio. Oscar. Então, e olha
a folha dele, olha, eu vou mostrar de perto, olha só. Ela é dura, ó, tá vendo? É lá do Aham. Pantanal, tem no Pantanal e tem na Amazônia também. Ah, Olha que você tem essa espetáculo. folha há quanto tempo? Essa aqui eu ganhei de um amigo lá no Rio de Janeiro. Estou com ela faz o que acho que uns 15 anos, mais ou menos, eu estou com ela aqui. Que Olha, maravilha! Que E olha maravilha! como ela é linda. muito bonita. Então. E você, quando é que você já viu um antúrio com uma folha desse tamanho? Me diz. Nunca vi É, mesmo. Se encontrasse andando no mato e ver uma coisa dessa, dá vontade de chorar. Mas é verdade, você olha e é. fala, como esse mundo é espetacular, sabe? E a É, gente fica olhando planta no livro do Lorenzi, né? Eu não é. estou desfazendo dos livros dele, mas eu estou falando da nossa prática, qual De é? A vivenciar, né? gente De só poder É, olha vivenciar, vivenciar. né? A É, natureza, né? é, exatamente, Tocar, sabe? né? é. Você, quando olhar um jardim, você olhar aquela planta, porque sabe uma coisa? Peraí. Uma coisa que eu não falei, mas eu acho que é super importante de falar, nas excursões que a gente fazia, uma planta que era coletada numa excursão, até ela ser conhecida no mercado, demora de 40 a 50 anos. Só para você ter ideia. Porque você tem que pegar a planta, a gente pega a planta com potencial uso ornamental. Aí você coleta aquela planta num ambiente X e vai levar, no nosso caso aqui, a gente levava para o Rio de Janeiro e ficava lá no sítio do Roberto. Aí você tem que passa por um processo de domesticação, ou seja, você vai ver como é que consegue fazer com que ela seja cultivada e multiplicada. Depois disso, como é que vai se comportar nesse novo ambiente? Uhum. Multiplicar e utilizar. E para entrar no mercado, bota ano nisso. É Aquelas verdade. palmeiras, aquelas palmeiras triângulo, que hoje virou carne de vaca, você compra em qualquer boteco esse negócio aí. Quando o Roberto inseriu no mercado, que foi lá no, quando fez o aterro do Flamengo, o aterro foi feito em 60. E é a Ele, palmeira decari, né? Essa triângulo que você está falando. isso, a Gypsis decari, né? Sim. Então, entre ele plantar lá e virar carne de vaca, levou mais de 50 anos. Uhum. E todas as plantas, tudo, arroz, feijão, alface, escarola, tudo passa por esse processo de coletar, saber que é bom comer, como é que vai produzir, sabe? É todo um processo imenso que a gente não tem ideia, porque você chega no supermercado e compra orquídea que vem das Filipinas, como se fosse batata doce, né? É. E a gente não tem noção de toda essa história que tem atrás de cada uma dessas plantas. E eu, Uhum. quando olho para as plantas no jardim, eu olho e fico pensando, puxa, por onde, né, que caminho você já deve ter traçado para chegar aqui e estar à disposição da gente e a gente usando desse jeito. É. Oscar, quando você for Então, é fazer isso. uma próxima expedição, uma próxima excursão, avisa aqui o nosso canal, que quem sabe a gente participa também e a gente Vamos divulga para divulgar, né? você também no Verde Conecta. Olha, eu teria muito prazer em participar, em fazer uma excursão com vocês junto. E também, sabe, às vezes a pessoa mora num lugar distante de São Paulo, em vez de vir até aqui, de repente ela arruma um grupo na região em que ela mora, e eu vou para lá e a gente vai nessa região explorar o que tem por lá. Porque o que interessa é isso, é conhecer o que tem ao redor, Conhecer o que né? tem, é isso mesmo. Sabe? É. Oscar, vindo para Minas, o café com pão de queijo eu garanto, tá bom? Olha que eu adoro café com pão de queijo, hein? O café é da Paula, que a É, o Paula tem o café. café É. Galbi. Ah, é? Não vem com essa não, Ana Paula, não tira o café da minha
da minha importância aí. Tá bom. Eu e você, Paula, garantimos o café com pão de queijo, tá bom? Você garante o café e eu tá garanto bom. o pão de queijo. Agora tá bom, agora eu gostei. Agora sim. Oscar, nós queremos agradecer a sua participação, foi muito legal, foi muito bacana. Você nos deu uma aula, né, dessas excursões e a sua experiência com o Roberto, para a gente. Nossa, eu não sei nem mais o que eu falo, porque eu sou apaixonada por ele. Eu fico emocionada, eu fico arrepiada. Adoro o sítio, sempre que eu posso, eu vou para lá. Muito obrigada, viu? Olha, você sabe que eu me sinto muito feliz de estar com vocês aqui conversando, porque é o que me traz mais alegria, estar conversando desse assunto que eu sempre fico lembrando né, dessas coisas e da maneira como se olha o mundo todo. Isso daí realmente me deixa muito feliz. E agradeço demais o convite, sabe, a simpatia de vocês e essa conversa gostosa que a gente teve, né? Essa oportunidade boa. Sim, que bom. Obrigada. Olha, muito obrigada, viu, Oscar? Nossa, é realmente uma aula, uma aula. E muita inspiração também, assim, é muito bom, faz bem para a gente, né? Eu acho que a gente merece agora uma próxima expedição, a gente está junto aí. Nossa, faço questão. Olha, em Minas, você conhece a Kátia Matos? Ela mora perto daí, ela tem um trabalho, eu já viajei, eu fiz uma vez uma excursão com ela, ela fez um tipo de um congresso pequeno, assim, e eu fui com ela à Serra da Calçada. Ah, sim. Ela é legal, uma pessoa legal para você entrar em contato com ela, viu? Ela é paisagista? E ela tem um grupo bem bacana, viu? Vale a pena você entrar em contato. Bom saber. Depois eu passo os contatos. A Eliana ótimo. também é uma excelente. Legal. Quero sim, com certeza. Te agradeço. Quero sim. Então. Paula. Oscar, eu também quero te agradecer e principalmente por esse fascínio, né, que eu acho assim que a paisagem nos dá e isso que você falou, que eu acho que é de vital importância, a amplitude no olhar, né? Acho que a gente vai adquirindo isso com o tempo, né? Hoje eu me vejo planejando também os meus jardins sem ficar olhando os dos outros e assim, foi esse treino, e acho que você falou tudo, é o treino, é a experiência, é estar disposta a olhar. Então, agradeço essa oportunidade e de ter conversado mais uma vez com você, então, muito obrigado mesmo. Eu agradeço mais uma vez a vocês três, essa oportunidade que foi criada, né, esse nosso encontro aqui, que foi muito gostoso, né, o tempo inteiro. Bom, eu falo sem parar, é um problema meu, que eu não consigo parar de falar, mas assim, de qualquer maneira, foi muito gostoso, adorei, sabe, a maneira como vocês também conduziram as perguntas e o assunto rolou gostoso e é um prazer estar com vocês e sempre que quiserem, eu estou à disposição para um novo encontro. Tá ótimo. Muito obrigada, Oscar. Obrigada, Oscar. Tá? Por nada, imagina. Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, até. Tchau. Tchau.